Olá, bem-vindo ao canal da FitCNC. No vídeo de hoje eu vou lhes trazer algumas dicas do que fazer quando o banco de dados do software Valtor Window Mode apresenta algum problema. São procedimentos simples que qualquer pessoa pode executar, mas alguns cuidados são requeridos. Portanto, siga passo a passo o tutorial que eu vou criar para vocês agora e, em caso de dúvidas, óbvio, entre em contato comigo, eu vou ter um prazer em ajudá-los. Então, vamos para o vídeo. Primeira coisa que nós precisamos fazer é trabalhar com o software fechado. Nós não podemos fazer nenhum procedimento no banco de dados com o software aberto, porque nesse caso, mesmo que você não esteja trabalhando diretamente com o software, você vai ter um momento de escrita e de leitura ali, em que ele pode te dar um erro, a hora que você tentar deletar um programa, uma informação, e você vai ter problemas com isso. Então a primeira coisa a se fazer é feche o software, o Valtor Window Mode. Com o software fechado, nós podemos iniciar o nosso primeiro procedimento. Os erros causados pelo banco de dados no Valtor Windows Mode não são incomuns. O banco de dados do Access ele é bastante instável, então uma queda de energia pode causar esse problema ou até mesmo algum outro fator desconhecido. Acontece às vezes de você estar trabalhando com a tua máquina perfeitamente e ao recarregar um programa que você já estava executando, ele para de funcionar. Não é tão incomum, também não deveria ser tão comum, mas acontece. Então, esse primeiro procedimento que nós vamos executar agora, ele visa resolver problemas dessa ordem. Por exemplo, quando você pressiona o botão F4 para carregar o programa, ele fica na barra de carregamento e aparece um erro dizendo que o IDN está corrompido e ela não muda automaticamente para a página de posições. Outra possibilidade é, dentro, por exemplo, do pacote 3, você tentar executar o cálculo de canal de um programa que estava funcionando perfeitamente e ele te apresenta um erro chamado come call. Existem vários erros que podem ser resolvidos da mesma maneira, então esse procedimento aqui agora a gente vai mostrar a primeira tentativa que você pode criar. Eu tenho aqui no meu computador um atalhozinho para a página PR004, porque ela é sempre muito utilizada. Na pasta NSNT nós temos a pasta Andron. Dentro dela nós temos as pastas P4 e P5. Nós primeiro precisamos fazer um backup dessas pastas, tá? Então a gente vai vir aqui e vai copiar essas pastas para algum lugar. Eu vou jogar aqui na área de trabalho porque para mim é mais cômodo. Nas pastas P4 e P5 originais, nós vamos deletar todos os arquivos que estão fora de pastas. E dentro da pasta P1, nós vamos eliminar todos os arquivos aqui de dentro. E vamos fazer o mesmo para a pasta P5. Ótimo. Com esses arquivos deletados, nós vamos aqui em iniciar HMC 600 Power. Se a sua máquina for uma máquina HMC 500, ela vai estar com uma HMC 500 Power, a menos que ela tenha sido feita a atualização para XP. Nesse caso, ela vai aparecer como aqui com uma HMC 600 Power. Ou no caso de uma máquina Fanuc, eu vou fazer um adendo, porque essa daqui é uma máquina virtual que eu criei para fazer a instalação, mostrar para o cliente como é que instalava o Valtor Windows Mode. Vou fazer alguns vídeos explicando como fazer isso. Quando você tem uma máquina Fanuc, você não tem essa opção. Dentro dos C2 pontos, você vai encontrar, ao invés de uma pasta chamada Andron, você vai encontrar uma pasta chamada ADB. Dentro dela, você vai ter um link para o System Configuration. Dessa forma você vai acabar abrindo exatamente o mesmo software que a gente vai abrir agora. Então, em iniciar, HMC 600 Power System Configuration. Aqui dentro, ele pode estar escrito em inglês ou em alemão, mas isso é indiferente porque aqui é muito simples. Nós vamos selecionar do lado esquerdo a pasta Database e vamos começar com o caminho 04, que nos dá
a pasta Andron P4, vamos em Options, e aqui na nossa drop list nós vamos selecionar a última opção. Ela pode estar em alemão, mas vai ser sempre a última. Quando nós pressionarmos a última e damos um OK, ele vai pensar um pouquinho, dependendo do tamanho do teu banco de dados, daqui o tempo pode variar. Então, se ela demorar um pouco, ela vai aparecer vários arquivos ali que vão passando. Não se preocupe, ela está fazendo o trabalho dela, pode demorar um tempo. Logo depois, nós vamos fazer o mesmo para a pasta P5. Então, selecionamos ela ali. Vamos selecionar a última opção. OK. E ela vai recriar o banco de dados. Dessa maneira, nós podemos fechar aqui agora. E se eu reabrir a minha pasta, aqui no P4 ele recriou os 3 arquivos e no P5 também. A partir disso você já pode reabrir o teu software Walter Window Mode e testar. Existe uma grande possibilidade de que o teu software esteja funcionando nesse momento. Esse próximo procedimento ele visa resolver um outro tipo de problema com relação ao teu banco de dados. Por exemplo, quando você abre o Walter Windows Mode, ele te pede usuário e senha. Uma outra possibilidade de erro, que também pode ser resolvido por esse procedimento, é quando você abre o IDN Commander para copiar os teus programas e o teu banco de dados local ele aparece como inexistente ou ele aparece um erro de index, onde o teu banco de dados fica todo em vermelho, ele aparece uma janelinha dizendo que você tem problema de index e ele não te abre o banco de dados local, impedindo que você copie programas ou leia programas. Então você consegue abrir o teu banco de dados não como banco de dados local, mas como somente leitura, para você, por exemplo, exportar o teu banco de dados e fazer um backup, caso seja necessário, mas ele não está registrado no DSN, que é o Data Source Name, que é um sistema de registro no tipo de banco de dados ODBC. Esse é um procedimento um pouquinho mais complexo, não muito mais complexo também, mas ele pode te ajudar a resolver esse tipo de problema. Então aqui no caso, novamente sempre com o Walter Window Mode fechado, nós vamos trabalhar dentro do banco de dados ODBC. Então em iniciar, em configurações, painel de controle, nós temos aqui algumas opções e nós vamos buscar por ferramentas administrativas. Dentro de ferramentas administrativas, nós temos fonte de dados ODBC. Em fonte de dados ODBC, nós temos fontes de dados do sistema, o System DSN. Aqui nós temos alguns tipos de bancos de dados, são todos os bancos de dados que estão registrados dentro da pasta DB. Então aqui nós temos, por exemplo, o teu FlexProg, a parte de rebolos, a parte de erros. E aqui nós temos o para-LL, que é o para local, no qual estão salvos os dados de zeramento da máquina, dados de zeramento de rebolo, opções do Walter Window Mode como língua, como tipo de bomba, tipo de exaustor. E o para SS são os seus programas propriamente ditos, os IDNs. Né? Então nós vamos selecionar o primeiro banco de dados, vamos vir aqui em configurar e vamos reparar. Ele já vai dar aqui na parte de nome de banco de dados o nome que será registrado no seu DSN, exatamente esse mesmo nome. Basta pressionar OK. E o banco de dados, o para local, como ele é sempre muito pequenininho, ele não vai dar problema, ele vai ser muito rápido. Então você só dá um OK e você pode compactar. Ele vai te aparecer o teu banco de dados para local, você pode sempre confirmar com OK. Nessa próxima tela, o banco de dados a ser compactado em para local, você mantém ele sempre na versão que estiver selecionada já aqui em formato e dá mais um OK. Ele vai perguntar se você quer substituí-lo, você diz que sim. E esse procedimento de compactação, ele visa resolver o problema, que não é um grande problema, mas quando você abre o Walter Windows Mode, ele aparece compactando o banco de dados e ele dá um erro. Com isso daqui você consegue resolver. Você pode dar um OK. E vamos repetir o mesmo, só que para o para SS agora, que é o teu banco de dados de programas. Então você pode ver aqui que ele se refere ao para MDB. Nós vamos em reparar, OK. E dependendo do tamanho do teu banco de dados,
Como o meu é um banco de dados de exemplo, não tem absolutamente nada aqui de programas, ele só vai dar um ok. Vai ser muito rápido. Se o teu banco de dados for grande, ele vai demorar. É normal, ele não está travado, ele vai demorar bastante tempo, dependendo do tamanho do teu banco de dados. Está tranquilo. Em compactar, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos para o paralocal, sempre no ok. Ele vai perguntar se você quer substituir. Você diz que sim. E ok, está feito. Então, a partir desse momento, você já pode abrir o teu Vault Windows Mode e verificar se realmente está funcionando o teu banco de dados agora. Bom, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tiver alguma sugestão também, curte esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Até o próximo.